Eu sou enfermeira, formada pela Unifesp, fiz mestrado na Unifesp, estou fazendo doutorado lá na Unifesp e eu sou gestora de conteúdo na Elsevier. Na área da saúde, é uma empresa de tecnologia e hoje a gente trabalha com plataformas digitais que levam informações para os profissionais da saúde. Hoje a gente tem uma entrevista bem legal, que é com o Thiago Crespo, que é jornalista da Rede Globo, de toda a rede, e ele vai falar um pouquinho sobre o papel dele na imprensa, de como que é isso, como as informações chegam até ele, como ele dissipa essa informação. Vai ser uma conversa bem legal aqui com ele. Só lembrando todo mundo que aqui no link da bio a gente tem um link para vocês clicarem, onde a gente tem informações para os profissionais da saúde e tudo que é referente ao Covid-19 está de forma gratuita para ajudar e apoiar os profissionais nesse momento. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal primeiro. Prazer todo meu, obrigado mais uma vez também pelo convite. Eu sou jornalista, repórter do Grupo Globo, desde 2012. Eu sou repórter esportivo, eu atuo na área esportiva, mas a gente sempre diz isso, A gente eu não sou jornalista esportivo, eu sou jornalista, atuo como repórter esportivo e num caso como esse, em tempos de exceção, em tempos de crise, por exemplo, eu pessoalmente e alguns outros colegas meus estamos servindo ao que a gente chama de geral internamente, o jornalismo geral, que é o dia a dia, então eu estou envolvido diretamente na cobertura dessa pandemia. E tá nessa comissão de frente, Assim como os profissionais da saúde estão, a gente depende muito de vocês também. Eu vi que a gente acaba tendo muitas coisas em comum na nossa profissão, porque os enfermeiros, os médicos, o pessoal da linha de frente da saúde está tentando levar informações corretas para o pessoal, está tentando cuidar corretamente do pessoal, e vocês estão nessa linha e são nosso porta-voz a respeito disso, Vocês têm uma profissão super bonita também frente a tudo isso. E vocês tentam passar de uma forma correta tudo isso que a gente está vivendo. O nosso tema eu fixei aqui, que é o papel da imprensa durante a pandemia. Vou falar um pouquinho dos dados de hoje, que assim, os casos aqui no Brasil só têm aumentado. A gente está ocupando o terceiro lugar mundial de país que mais tem casos, O total no mundo todo são 5 milhões. O país que mais tem é os Estados Unidos, que tem 1.500.000. O Brasil hoje está completando 291 mil e hoje a gente atingiu o número de 18.859 mortes, o que é equivalente a 6,5% das pessoas que foram contaminadas com o vírus, então é um índice alto, mas a gente tem 40% dessas pessoas que estão curadas, E para a gente começar a fazer minha primeira pergunta para você, que é de grande responsabilidade estar entrevistando um jornalista, Então eu tive que me preparar, porque eu sou enfermeira, Eu queria primeiro te parabenizar pela sua profissão, que eu fui atrás, vi muitas coisas, é muito bonita a sua profissão também, E os jornalistas têm uma responsabilidade muito grande nesse momento, Baseada no meio de informação que eles exercem para a sociedade. Esse fim de semana eu vi uma reportagem sobre a Angela Merkel, não sei se você viu também, e ela deu uma entrevista exaltando a importância da imprensa durante esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Ela disse que a democracia precisa de fatos e informações capazes de discernir entre verdades e mentiras. Então, Tim, minha pergunta é, como a gente leva informações de qualidade nessa época de crise para as pessoas que estão em casa? É uma boa pergunta para a gente começar o papo, Vanessa, porque, na verdade, assim, informação de qualidade em tempos de pandemia ou não, ela é sempre uma obrigação nossa, um serviço a que a gente se presta quando a gente se propõe a contar histórias, a passar informação, a transmitir qualquer tipo de notícia para o telespectador. Mas eu acho que a questão da pandemia, obviamente, ela deixa tudo muito mais delicado, e eu já chego lá. Para responder diretamente a tua pergunta, eu acho que mais do que nunca a gente tem a obrigação de ser criterioso, de ser rigoroso, de checar com o máximo de cuidado possível toda e qualquer informação que nos chega, porque, especialmente numa situação como essa, quantos estudos brotam de todos os lados, quantas pessoas falando a respeito do assunto, autoridades ou não, às vezes, enfim... É preciso estar muito atento ao espectro político também da discussão, que vem dissociado de uma pandemia.
Então, eu acho que a gente tem que manter o rigor de sempre, mas atento a pequenas nuances que uma situação como essa provoca. Por que digo isso, inclusive? Porque é muito comum a gente acompanhar, eu tenho visto muita gente que eu conheço, inclusive, dizer o seguinte, você certamente também, acho que muita gente que está aqui deve se familiarizar de alguma forma com essa afirmação. Ah, eu não tô assistindo nada, eu estou evitando porque é um horror. Você liga o jornal, é um horror. E o que as pessoas têm que entender é que não é o jornal que é um horror. O mundo vive um momento de horror, né? O mundo vive um episódio de exceção, de crise absoluta, e isso é um horror. Esses números que você passou há pouco são o horror em si. E o dever do jornalismo, numa hora dessa, ele é informar, né? A informação, ela é uma ferramenta de sobrevivência num momento como esse. E a gente que se presta a fazer esse tipo de jornalismo, a gente tem que ter essa consciência. Porque esse discurso de que, mas é um horror. Se eu ligo a televisão, eu fico mal. Então assim, eu não precisa assistir 24 horas por dia, mas eu acho que a gente tem que estar antenado a esse tipo de reação das pessoas, porque assim, o papel do jornalismo, na maioria das vezes, ou quase sempre, né, ele não é confortar as pessoas. O papel do jornalismo é, antes de qualquer coisa, sempre informar. Então, se a gente vive um momento grave, eu acho que é fundamental que a gente saiba passar essa informação e, claro, tentando atenuar de alguma forma, não a informação em si. A gente não pode atenuar a verdade. Né? Se tem 300 mil mortos num lugar, são milhões, está batendo... Não, a gente não pode omitir números. Eu vejo muita gente criticando, ai que horror, eu ligo a televisão, eu vejo números. Então, eu acho que de alguma forma também, um dos desafios de se produzir um conteúdo de qualidade nessa época é aliar esses números ao campo mais próximo das pessoas, ao campo mais palpável. Fazer as pessoas entenderem que esses números, cada um deles, são pessoas, são famílias devastadas, preocupadas, arrasadas. Então, acho que esse é um grande desafio de levar informação de qualidade. Dar conta desses números crescentes, né, no mundo inteiro, ao passo que a gente também tem que humanizar e, de alguma forma, tentar individualizar questões ali. Porque nunca são só números, mas nesse caso específico, eu acho que é um desafio a gente fazer as pessoas entenderem que se trata de uma questão delicada e informação nesse momento em que não existe vacina, em que não existe um remédio comprovadamente eficaz contra o novo coronavírus, eu acho que a informação ela pode ser um desses remédios, né? Porque informando a gente consegue de alguma forma moldar, moldar não é a palavra mais correta, mas de alguma forma exercer alguma influência sobre o comportamento das pessoas, sobre a responsabilidade que cada um tem diante de uma sociedade vitimizada pela pandemia, né? Sim, e uma coisa que você falou que é importante é que assim, o momento que a gente está vivendo é esse. E, por exemplo, você era jornalista de esporte. A gente não está tendo mais o esporte. A notícia que a gente teve é só sobre as Olimpíadas que foram adiadas. Então, o mundo inteiro só fala disso, né? Então, eu super compreendo e acho super importante esse momento, isso que você fala, que a gente tem que levar a informação correta. E é isso que está acontecendo no momento, né? É essa comparação que a gente faz com o mundo inteiro e é o que todo mundo está falando. Aí, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar como que foi isso, porque eu já vi eu não sei se foi uma reportagem sua ou se foi alguma coisa que você falou aqui, que eu lembro que você falou assim, que eu falei que eu jamais ia trabalhar na Rede Globo e eu jamais ia trabalhar com esporte. E hoje você está na Rede Globo e estava trabalhando com esporte. Como que foi essa transição? Sair do esporte e ir para a linha de frente. Aí depois eu quero que você me fale um pouco sobre o seu dia a dia, de como que tá isso. Tem até perguntas aqui do pessoal já perguntando isso. Claro. Vamos lá, por partes. Essa questão do nunca, né, é uma coisa que eu sempre converso, quando converso com estudantes de jornalismo, enfim, ou com qualquer tipo de profissional, eu sempre conto essa história, porque eu não tinha a menor pretensão de me tornar um jornalista de televisão, quando eu fazia faculdade, e tampouco quando eu entrei na TV Globo em 2006 como estagiário, tinha a pretensão de ser repórter. Me lembro até quando eu já em vias de iniciar o estágio, meu pai me disse, falou, olha... Pô, imagina, cara, você tá entrando na Globo, pensa nisso. Eu te imagino um dia na frente da câmera ali. Eu falei, pai, não farei, entendeu? A minha parada é outra, eu gosto de ficar ali nos bastidores, na edição, na produção, em qualquer outro setor que não seja de aparecer. Eu sempre fui muito tímido, ainda sou, talvez um pouco menos do que quando eu era criança, mas ainda sou bastante tímido. Então, de fato, eu não me imaginava nessa situação. E aí, por isso eu dizia, não, eu nunca vou trabalhar em TV. E aí acabei
depois do último ano de faculdade, prestando o processo seletivo da TV Globo, passei, e por que não, né? E aí depois, alguns poucos meses depois, eu já percebi que meu negócio era ir para a rua, era ouvir as pessoas, e eu conheci muita gente que fez com que eu tomasse um encanto ainda maior por essa questão de escutar os outros e de entender um pouco dos outros e de estar na rua, que é muito dinâmico, né? Eu sou assim, eu preciso desse movimento, jamais conseguiria ficar na redação o tempo todo, todo dia, de uma hora a outra ali. Eu gosto dessa coisa de estar em movimento, de estar cada hora num lugar. O esporte me proporciona isso também. E aproveito então esse gancho para responder um pouco dessa pergunta da transição que você fez, né? É isso, eu acho que assim, como eu falei no começo, a gente quando se forma em jornalismo, e eu sempre passo isso para as pessoas também que querem ser jornalistas esportivos. Olha, você vai ser jornalista, você vai se formar em jornalismo. E depois, eventualmente, você pode ser um repórter esportivo, um jornalista esportivo de qualquer forma. Mas, antes de qualquer coisa, é jornalista. Então, quando se dá uma situação como essa de exceção, né, para bater nessa tecla, o esporte parou, como você disse, e a partir do momento que os campeonatos começaram a parar, os eventos esportivos todos começaram a parar, o meu chefe me ligou e perguntou se fazia sentido para mim que, de repente, eu fosse deslocado para cobertura do que a gente chama de geral, né, desse jornalismo geral. E, imediatamente, eu respondi a ele que seria, para mim... Não era nem uma questão de dizer, ah, não, claro, pode contar comigo. Não, eu fazia questão, como eu estou fazendo questão. Acho que a escolha da profissão, para mim, faz mais sentido do que nunca. Eu já transitei, quando eu fui estagiário, quando me formei, eu não estava no esporte. Eu fui parar no esporte em 2011 para 12, quer dizer, foram 5 anos exercendo minha profissão antes de ir para o esporte. E agora estou voltando para geral. E acho que trafegar entre um e outro é extremamente saudável para qualquer tipo de profissional que se proponha a ser um comunicador, entendeu? Então, é óbvio que as dinâmicas são completamente diferentes. No esporte, a minha dinâmica é uma, o tipo de conteúdo que eu produzo é um, e agora, claro, é completamente distinto, mas é muito bacana a gente perceber a troca de coisas. Experiências minhas no esporte me permitem fazer coisas hoje na geral que, eventualmente, eu não saberia fazer se não tivesse essa bagagem do jornalismo esportivo. E vice-versa, quando voltar para o esporte, quando tudo se normalizar de novo, eu tenho certeza absoluta que vou levar uma bagagem incrível para a feitura, para a cobertura diária do universo esportivo, entende? A gente não pode dissociar uma coisa da outra, assim. Acho que está tudo muito junto, assim. É um universo repleto de células ali diferenciadas, mas que convivem de forma muito próxima, entendeu? Sim, porque a pandemia está fazendo com que a gente se reinvente, né? Isso que eu estou fazendo aqui é se reinventar, né? Porque de formação eu sou enfermeira, hoje eu não atuo mais em hospital, eu atuo com conteúdo que é parecido com você, e minhas colegas de trabalho são jornalistas, professora de inglês, professora de português, então tem algo parecido. E você tem essa versatilidade de estar em vários lugares também, em várias frentes. Então, e acho que sim, saindo dessa pandemia, acho que a gente se torna pessoas melhores e vai levar essa experiência que a gente tem para ter algo positivo, para ser melhor o que a gente fazia, né? Realmente acho que é isso. Ó, sua irmã mandou um aceno para você, diz que você é muito inteligente, que é orgulho da família. Olha, você me ajude com... Eu sou incrível com mensagens... Não, mas... Eu não tenho irmã. Mas eu tenho sim, a Aline. Sensacional. Ela está na França. Ela mora lá, não sei se voltou. Faz tempinho que a gente não conversa. Sempre foi muito inteligente e brincador. Obrigado, irmão. Saudades de você. Oi, mas é bom a gente falar, né? Você fala que você era tímido, mas hoje não é essa visão que a gente tem, né? É de você ser super comunicador. Eu vou falar uma outra coisa assim aqui que é muito triste que a gente tem visto toda vez que a gente liga a TV ou acessa a internet, a gente tem escutado muito de falar sobre a violência ao profissional jornalista. Isso tem acontecido muito também com os profissionais da saúde. A gente tem até algumas enfermeiras que postaram, né, que assim, o problema não sou eu, o problema é o vírus que está aqui, né, e as pessoas fazem com que a gente, como se a gente fosse agente de levar o vírus, né, em si, mas o problema não somos nós, é o que está acontecendo, e acho que o mesmo acontece com você.
E eu peguei uma reportagem aqui, né, que o Brasil ocupa a posição número 102 entre 180 países analisados pelo ranking mundial da liberdade de imprensa. Essa pesquisa é do fim de 2018. Estando entre as piores posições, junto com Cuba e Venezuela. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Todo dia a gente vê, e assim, a violência são de pessoas comuns, de pessoas políticas, de pessoas famosas, de pessoas que são formadoras de opiniões. É muito triste tudo isso que a gente tem visto e analisado. E assemelha muito a nós, profissionais da saúde, porque todos estamos nessa linha de frente. O que você acha que a gente pode fazer para mudar isso? É uma questão delicada, né? A gente tem, não é de hoje, na verdade, mas acho que isso se intensificou, porque essa questão da pandemia também se partidarizou, por assim dizer. Não vou nem dizer politizou, porque acho que politização envolve tudo, né? A escolha do teu prato no almoço é uma escolha política. Então, acho que essa questão da pandemia se partidarizou. E isso, claro, leva as pessoas a um nível maior de intolerância, de agressão e esse tipo de coisa com o qual a gente tem convivido. Eu, como repórter de rua, tenho convivido com isso. E acho que assim, o primeiro passo é as pessoas entenderem o que a gente está fazendo ali, né? Eu sou um trabalhador que sai de casa, eu poderia estar na minha casa aqui, enfim, fazendo outras coisas, mas se eu estou me expondo na rua para levar informação, a gente está dando um tipo de serviço que, repito, aquilo que eu falei no começo do nosso papo, a gente está se propondo a sair de casa, levar informação e serviço às pessoas, né? A gente está se propondo a se arriscando, inclusive, na medida do possível, claro, se proteger no máximo como a gente pode, mas a gente está prestando um serviço para a sociedade para que as pessoas se informem o máximo possível, né? Para que as pessoas tenham consciência do que é que está acontecendo no mundo. Então, essa ideia, de novo, de que a imprensa está um horror. Não, o mundo está um horror e a imprensa está te ajudando de alguma forma a compreender isso e de alguma forma se proteger disso, né? Você não pode se descolar da realidade. E o que eu acho, Vanessa, é que assim, você pode discordar do que eu digo, você pode não gostar do meu trabalho, pode não gostar do canal para o qual eu trabalho, para o qual meu colega trabalha, mas hoje mais que nunca no mundo existe uma infinidade de canais de comunicação, né? Existe uma pluralidade assim infindável de canais digitais, de canais televisivos mesmo, seja na TV paga, seja na TV aberta. Na internet existem portais aos montes. Você pode escolher o canal que onde você quer se informar. Então, eu acho que o primeiro passo é as pessoas simplesmente respeitarem se compreender. Para isso, eu acho que existe uma coisa que eu sinto falta no Brasil, acho que é o pontapé de qualquer tipo de sociedade, de qualquer, enfim, antes de sociedade, até de civilidade. As pessoas têm que se reconhecer como indivíduos e as pessoas têm que se reconhecer no senso coletivo também. E eu acho que, sinceramente, o que eu percebo no Brasil, e falo do Brasil porque estou aqui, eu acho que as pessoas não se reconhecem enquanto indivíduos, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de reconhecerem o papel delas enquanto cidadãos. E isso faz com que, por consequência, elas também tenham dificuldade incrível em reconhecer o senso coletivo, em valorizar o senso coletivo e respeitar esse tipo de situação e de coletividade num mundo, enfim, de uma cidade, de um estado, de um país, de qualquer lugar que seja. E isso acaba provocando, de certa forma, essa violência, essa agressão. O fato de não se reconhecer enquanto indivíduo e não se reconhecer enquanto sociedade plural e coletiva, eu acho que esse tipo de coisa acaba levando as pessoas a, de alguma forma, se tornarem mais agressivas. E a situação é uma situação limite para todo mundo também, né? As pessoas ficam em casa, as pessoas têm medo, as pessoas não aguentam mais esse tipo de vida extremamente restrita e isso, claro, que enerva de alguma forma todo mundo, deixa os nervos muito mais à flor da pele, mas eu acho lamentável que esse tipo que a gente esteja discutindo, né? A violência, a imprensa, especialmente num momento como esse. Acho triste demais, assim. Não deveria ser o caso. E tem uma coisa que acontece que a gente não sabe quando termina. Isso é o que mais mexe com a cabeça das pessoas. Você não tem controle de como as coisas estão. E tem pessoas que têm consciência de que tá grave, e tem pessoas que não têm, né? E a gente tem que ir convivendo dia a dia. Mas é super bonito o que você falou sobre isso, porque a gente enfrenta a mesma coisa. Eu tive colegas que sofreram
violência porque estavam com jaleco branco ou estavam com roupa branca, coisas assim, e são combinadas como se fossem vetores de transmitir a doença. E as pessoas não pensam isso, que elas estão na casa delas e elas estão tendo a opção. Eu estou tendo a opção de ficar na minha casa hoje, já fui enfermeira de frente, hoje eu tenho essa opção e valorizo muito quem está lá na linha de frente. Mesmo porque é isso que você falou, a gente está arriscando a nossa vida. Eu vi que. Eu vi uma reportagem hoje de que tiveram já 4 jornalistas que estavam na linha de frente que morreram por conta do Covid-19, porque vocês estão arriscando a vida de vocês, Sim. né? Também. Mais uma perguntinha aqui. Essa era a que eu queria fazer, tá? Então eu vou fazer para você. A Constituição de 88 garante liberdade de opinião e estabelece restrições necessárias para garantir a paz do indivíduo. Seus limites internos é a responsabilidade social e o compromisso com a verdade. Como você embasa as suas reportagens? De onde vêm as suas referências? Como as informações chegam até você para você fazer uma matéria para televisão? Uau! Pergunta robusta. Vamos por partes, tentar aqui de alguma forma explicar como isso acontece. Eu acho assim, só para as pessoas entenderem o mecanismo das coisas, como é que eu embaso as minhas reportagens, né? Esse produto final que vai ao ar e onde eu empresto meu rosto e a minha voz, ele é o trabalho, na verdade, de uma cadeia de pessoas ali envolvidíssimas, extremamente rigorosas. Então, assim, para resumir demais, assim, muito, muito rapidamente, eu recebo, quando chego à TV, uma pauta, né? Sou pautado, e esse trabalho é feito pelo núcleo de produção. Então, assim, amanhã eu vou para a TV e aí, olha, vamos fazer um perfil das vítimas da Covid-19 aqui em São Paulo. Então, o núcleo de produção, qual é o trabalho deles? Eles já têm, eventualmente, os entrevistados, eles já procuraram as pessoas que vão nos atender, com as quais nós vamos gravar entrevistas, para embasar nossa reportagem, e elas têm estudos. Então, por exemplo, esse caso específico que eu disse agora, o perfil das mortes. Estou dizendo que foi uma matéria que eu fiz recentemente para o SP2 aqui em São Paulo. Existiu o núcleo de produção já tinha feito uma planilha, um estudo, com todos os números envolvendo o perfil das pessoas de forma geral. Raça, gênero, bairro, entendeu? E aí vai. A partir disso, a gente fez a leitura desse estudo, dessa tabela, dessa planilha, para tentar identificar alguns dados que são relevantes para a gente produzir uma reportagem. É óbvio que uma planilha dessa, ela daria uma série de reportagens. Tem muito número ali, né? Então, a gente escolhe aqueles que mais fazem sentido naquele momento e procura de novo. Aí entra aquilo que eu te falei no começo. Aliar os números e esse perfil de forma geral, essa planilha do a um rosto. Então, a gente procura pessoas que foram vítimas. Então, sei lá, o número de mulheres na Brasilândia é maior, né? Eu acho que é até o contrário, na verdade. Mas, enfim, a Brasilândia é o bairro de São Paulo onde mais morre gente por causa do novo coronavírus. Então, vamos ouvir alguém de lá. A produção já faz esse trabalho pra gente, entende? Especialmente agora. Em tempos normais, eu iria até a Brasilândia procurar uma pessoa. Como a gente está se precavendo e se protegendo de todas as formas possíveis, as pessoas têm visto, inclusive, isso no ar, muitas das entrevistas são feitas por Skype. Ou seja, eu não posso ir até a Brasilândia procurar um personagem para embasar a minha história. A produção já precisa fazer essa triagem por telefone, à distância. E aí a gente faz a entrevista por Skype, por exemplo. Para continuar embasando a minha reportagem, entra esse processo da escuta, né? Depois que a produção me entregou a pauta, a proposta de pauta, os dados que eu preciso para construí-la e os entrevistados, essa última parte dos entrevistados, ela é fundamental. Porque muitas vezes o produtor já conversou com o entrevistado e diz, olha, a história da Dona Maria é essa. Mas muitas vezes eu posso conversar com a Dona Maria e descobrir uma outra história de trás daquela história. E aí cabe a mim, como repórter, eu tenho essa autonomia, junto do editor, depois, se ele concordar, de repente mudar, dizer, ó, a produção me deu essa história, mas eu achei a história, a Dona Maria de repente me contou do vizinho dela, eu consegui o telefone do vizinho, e a história do vizinho é essa, acho que ela é mais emblemática, acho que ela casa melhor, e por aí vai, entende? Mas é muito importante que eu escute, faz parte do processo de embasamento de qualquer tipo de reportagem,
seja esportiva, seja sobre a pandemia, seja política, econômica, você tem que ouvir o que você está... você tem que ouvir o seu interlocutor e não chegar já com a tese pronta e só esperar que ele te diga aquelas aspas que você vai usar na matéria. É fundamental que você tenha tempo e atenção para escutar tudo que ele tem a dizer. Óbvio que às vezes a gente está com pressa, óbvio que a gente tem um deadline ali a ser cumprido, né? Mas é muito importante você fazer esse exercício e se provocar até a esse exercício diariamente, porque se te sobrarem 5 minutos, ouça mais 5 minutos dessa pessoa, porque é aí que pode estar uma outra grande história. Então, acho fundamental embasar as reportagens sempre nesse processo de, claro, pegar aquilo que já vem pronto do núcleo de produção, e é muito bem trabalhado isso. Não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas o núcleo de produção da TV Globo, de fato, é muito bom. Tem grandes produtores ali, então a gente pode confiar muito no trabalho deles. E, claro, a gente pode também ter essa liberdade para, eventualmente, escutando o nosso entrevistado, partir para uma outra linha, enveredar para um outro caminho, se for o caso. Que legal. Eu vou até falar para a Gisele. Gisele, a gente está fazendo jornalismo corretamente, que é o que a gente tem feito ultimamente para conseguir falar com vocês, Thiago. Então, estamos embasando o nosso conteúdo aqui. Tem, acho que umas 7 ou 8 perguntas que me mandaram aqui, mas eu vou aproveitar esse gancho que você me falou, porque assim... às vezes de uma coisa surgem outras. E teve uma reportagem, eu vou ler um pedaço aqui que você vai saber do que eu tô falando. Sim. Uma amiga sua, que é a Lívia Laranjeira, escreveu assim para você: quando a gente fala em mudar o mundo através do jornalismo, é isso, mudar o mundo de uma pessoa já é mudar o mundo. Isso daqui foi da reportagem que apareceu no Fantástico, que eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Você fez a reportagem com uma pessoa, a outra pessoa conhecia a pessoa que você fez e foi levando a um ciclo. Me fala um pouquinho disso. Como é que foi isso? É uma história surreal, acho que é a mais surreal. Ou, enfim, uma das mais. É incrível mesmo na acepção da palavra, porque é o seguinte, também, grosso modo, de forma resumida, antes de começar essa pandemia, eu fui atendido por um médico que eu não conhecia até então. Teve uma mudança no plano de saúde, o médico que me atendia saiu do plano e eu tive que procurar um outro médico por esse urologista. E beleza, ok, ele me deu o telefone dele, disse: olha, se você precisar de qualquer coisa, está aqui o meu telefone. Enfim, é uma praxe dele com os pacientes. Feito. Quando começou a cobertura da pandemia, eu já trabalhando para o SP1 aqui, fui fazer uma reportagem sobre esse auxílio emergencial proposto pelo governo dos R$600 e tentar entender quem eram as pessoas, quem são, na verdade, ainda, as pessoas que estão no último lugar da fila, no fim da fila, né? E são os autônomos, que muitas vezes não estão registrados em nenhum dos programas do governo federal, enfim. E não tinha pauta, ao contrário do que eu expliquei agora. Até é legal até você falar dessa história agora, porque esse dia foi um dia que eu não tinha pauta nenhuma. A produção disse: olha, nós temos que encontrar na rua, não tem jeito. E aí a editora-chefe do programa, ela sugeriu que a gente fosse até a Barra Funda, porque é um lugar de bastante movimento, ali no terminal rodoviário da Barra Funda. Tem muita gente ali que é autônomo, né? Que vende o cafezinho, que vende o pão, enfim. Eu fui até lá para encurtar muita história, porque ela, enfim, senão vai tomar ares épicos aqui. E especificamente nesse dia eu acabei entrevistando um vendedor de livros, morador de rua, e me encantou, na verdade, me chamou a atenção o fato dele vender livros, né, com as ruas vazias, zero movimento. O amigo dele ali que vende água, que é um pouco mais importante, ou tão importante quanto, né? Mas, enfim, as pessoas procuram mais por água do que por livros. Esse amigo dele não estava conseguindo vender água, que dirá o cara que vende livros. Eu fiquei super interessado pela história, liguei para o editor e falei: cara, arrumei um personagem aqui que assim, a gente precisa colocar na matéria. Um cara que vende livros, enfim, com a rua vazia, não tem movimento nenhum. Ontem ele vendeu um livro só. E beleza, o editor topou, achou a história boa, colocamos ali muito rapidamente. Horas depois, esse médico que tinha me atendido me manda uma mensagem e diz: onde é que você achou esse cara? Esse cara é meu primo. Esse cara é meu melhor amigo de infância, né? Nós somos primos de segundo grau e crescemos juntos. E faz 20 anos que eu não vejo. E aí eu falei: nossa, essa história não é possível. Como assim? Liguei para o médico na hora e ele me explicou exatamente o que tinha se passado. Ele falou: cara, eu só assisti a matéria porque a matéria era sua. Eu reconheci tua voz ali, eu ouvi o César Tralli chamando o teu nome. Eu estava estudando no quarto, minha namorada estava vendo TV, eu corri para a sala para ver a tua matéria. Eu falei: pô, é meu paciente.
Aí ele começou a assistir a reportagem e reconheceu o primo, que era o vendedor de livros. E aí, a partir disso, a gente fez uma matéria para o Fantástico, promovendo o encontro entre eles depois de 25 anos. E quando você falou de mudar o mundo, que foi a frase que eu usei, né, para legendar essa matéria no dia que eu postei aqui no Instagram, é uma frase muito bem colocada pela Lívia, porque de alguma forma a gente ajudou a mudar o mundo do Eduardo, né, desse setor de livros. O primo, que está numa condição muito melhor, médico do Oswaldo Cruz, enquanto o outro mora na rua e precisaria de R$ 15 para conseguir pagar uma pensão, o primo já conseguiu, já está bancando a estadia dele num hotel. Um hotel limpinho, bem organizado. Falo sempre com o Duda está super feliz, manda fotos. A ONG que fez parte dessa reportagem, que a gente a princípio usou ali só para promover esse encontro, para disfarçar o médico ali no meio de outras pessoas, essa ONG está fazendo um trabalho muito bonito também, que é a ONG Nós do Bem, está fazendo um trabalho muito bonito no sentido de ajudar também o Duda a tirar documento. Ele já fez uma entrevista de emprego na semana passada. Ah, que legal. Eu acho que é isso, o nosso trabalho de alguma forma acaba mudando o mundo, quando muda o mundo de uma pessoa, quando muda a vida de uma pessoa, e foi que ainda bem a gente conseguiu contar de alguma forma, né, nesse episódio, nessa história. Ah, que bonitinho, é bem bonito. Quem não assistiu, acho que tem no seu perfil, né, Ti? Vale a pena conferir, que é muito bonitinho. Eu não tinha visto sua propaganda, eu vi no Fantástico, aí eu fiquei olhando e falei, muito, muito bonitinho. Aí depois eu vi que você tinha feito a propaganda. É bem legal. Eu vou fazer algumas perguntas de que o pessoal mandou aqui, só pra gente interagir com eles. E eles têm várias dúvidas aqui. Vamos ver. Tiago, o que você já viu de situação mais crítica nesse mundo? Bom, eu ia dizer, é difícil, mas pensando bem, é o que eu tô vendo agora. Acho que nada é tão crítico. Eu, pessoalmente, nunca vivi nada tão crítico quanto o que eu tô vendo agora. Então, quando a gente sai pra rua para produzir esse tipo de reportagem, a gente se depara com situações assim que acontecem no dia a dia. A gente não pode ser hipócrita também, mas eu digo assim, imagens que me marcaram nesses dias trabalhando pro SP1, pro SP2, pro Fantástico, enfim. Quando você vê ali, sei lá, pelo menos 3.000, 4.000 pessoas moradoras de rua da cidade de São Paulo fazendo fila para um prato de comida, sabe? Para um prato de comida com arroz, feijão, banana e carne, uma fatia de salame às vezes, coisas assim. Se defrontar com isso, como eu falei, é uma questão cotidiana. Eles não são frutos da pandemia, né? Eles existem, eles estão sempre ali. Mas, especialmente em um período como esse, em que além de todas as vulnerabilidades possíveis às quais eles estão expostos, existe mais essa questão do vírus, mais essa ameaça, eu acho que as situações mais críticas que eu já vi, assim, as pessoas ali em situação absolutamente subhumana, em tempos de isolamento, e as pessoas se engalfinhando, se esmagando ali por um prato de comida. Isso, acho que essa é a situação mais marcante, pelo menos em tempos recentes, de eu ter visto, assim, numa cobertura jornalística. Mas também já cobri outras coisas. Eu cobri, quando era estagiário, o buraco do metrô, por exemplo. Nossa. São N situações que a gente vê no dia a dia que são extremamente críticas, né? Enfim, o Brasil é um lugar crítico, né? Por natureza. E especialmente agora está dando uma aula do que não se deve fazer, de como não se deve tratar um problema e como não se deve tratar uma sociedade de forma geral. E acho que a sua profissão faz com que você consiga ver todos os lados, né? Que assim como você já foi, sei lá, fazer cobertura de Copa do Mundo, sei lá, coisas assim, que você viu pessoas importantes e tudo mais, você defronta com esse lado também. Eu já passei por isso também, por trabalhar no SUS e depois trabalhar em hospital referência, e eu faço essa comparação. Então, eu acho que talvez esses pequenos detalhes que às vezes torna a gente mais humano, eu não gosto dessa palavra humano, mas que torna isso mais humano e que enfatiza, e a gente tem certeza que a gente escolheu a profissão certa, né? Quando a gente acaba fazendo essas comparações, né? Essa pergunta tinha sido da Fernanda, esqueci de falar. Agora tem uma pergunta aqui, prima de Mina. O que mais me preocupa são as fake news e a população disseminar esse conhecimento. Me fale sobre as fake news. Perfeito, ótima colocação. Quem fez? Então, ela chama prima de Mina, não sei. Tudo bem, tá certo. Pois é,
A gente estava falando da pluralidade de canais que a gente tem hoje à nossa disposição, seja no telefone celular, no computador, na televisão, na rádio, em qualquer lugar. E é uma coisa com a qual eu não consigo, não é nem concordar, eu nem consigo compreender. Porque as pessoas se permitem, né? Se permitem ser vítimas, por assim dizer, embora eu não acredito que sejam vítimas, na verdade, pelo contrário, elas são cúmplices, acho que essa é a palavra. Por que tem a cumplicidade com esse tipo de notícia, né? Com notícias falsas? Você pode escolher o canal que você quiser, canais que trabalham de uma forma séria, honesta para divulgar informações, para divulgar notícias, e as pessoas, de repente, preferem espalhar coisas que elas veem no WhatsApp, né? Coisas que elas veem, até mesmo na internet, em outros canais da internet, que são, assim, visivelmente antiprofissionais, mentirosos, né? Eu acho que, então, assim, falta um pouco de senso crítico para as pessoas, para que elas, pelo menos, podem ser taxadas de vítimas, né? Você não pode receber um áudio no WhatsApp e acreditar que esse áudio é do ministro da Saúde, né? Mas que a voz pareça com a dele, está comprovado aí, enfim, tem pessoas sendo procuradas pela polícia porque imitaram a voz do ministro da Saúde, entre outras tantas barbaridades. A polícia está atrás aí, já reconheceu, na verdade, as responsáveis ou a responsável por disseminar falsas informações a respeito de um enterro onde estavam enchendo o caixão com pedras e madeira. Onde, sabe? E as pessoas, elas ouvem, elas percebem isso, têm o menor senso crítico, elas passam isso adiante e é uma falta de responsabilidade absurda. O que fazer? Eu acho que é cada vez mais procurar, de novo, canais sérios e comprometidos e profissionais. E também, de alguma forma, quando eu recebo qualquer coisa em qualquer grupo, mesmo que seja de um site supostamente de notícia, eu vou checar essa informação em outros sites, entendeu? Eu confio em determinados órgãos de imprensa, em determinados jornalistas, enquanto pessoas mesmo, individualmente, e eu procuro sempre buscar essa informação que eu recebi de algum jeito em algum lugar em outros canais, para ver se essa informação de fato está circulando ou se ela não passa de uma fake news, né? É muito cuidado. E você é uma barreira para isso, né? A primeira médica que eu entrevistei aqui foi uma infectologista, a doutora Clarissa, e ela falou isso, né? Ela falou assim: vejam de onde vem essa notícia e não passem ela para frente, né? Porque ela estava falando com profissionais da saúde, né? Então, assim, não adianta eu receber e continuar alastrando, mas isso acontece muito. Então, assim, sejam bloqueadores disso, né? Exatamente isso que você falou, colocar pedra no caixão. Eu, como profissional da saúde, não posso fazer com que isso continue, né? Então a gente tem que bloquear. E tem pessoas que levam com piada, tem isso também, né, Van? Tem pessoas que não têm noção da gravidade, do crime que está sendo cometido quando você distorce uma informação, quando você inventa uma informação. Então existem pessoas que passam adiante e dizem, eu não acredito, mas é engraçado, e passa, sem pensar, sem filtro, assim, né? Eu acho que isso é muito grave, por isso que essas pessoas não podem ser consideradas vítimas e sim cúmplices. Uma amiga minha me mandou uma que era assim: Vanessa, recebi a notícia de que os enfermeiros vão fazer greve e vão abraçar todo mundo que eles veem na rua para disseminar de uma vez esse vírus, né? E ela falou assim: é verdade? Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, a gente não abandona o plantão, as pessoas precisam da gente, né? Não tem como. Uma outra pergunta. Isso não parte, desculpa até te interromper, mas isso não parte de alguém que está em casa necessária. Existe uma fábrica de fake news, comprovadamente. Seríssimo em curso a respeito disso, né? Muitas dessas fake news supostamente ingênuas ou é de alguém que não sabe o que está falando, é de gente que sabe muito bem o que está falando e está propagando esse tipo de informação por motivações e interesses políticos, enfim, e de todas as outras naturezas possíveis. Então, não dá para simplesmente ser conivente com esse tipo de coisa, né? Isso é crime. Sim, tinha gente que perguntou isso, falou de onde vem as fake news. Então, o Thiago respondendo aí, existe uma fábrica sobre fake news. É muito triste a gente falar isso, mas sim. Pergunta da Aninha Ramos: o que o Thiago acha dessas críticas que vêm surgindo sobre a imprensa só falar de morte e não dos curados? Dar mais informações sobre os curados seria relevante neste momento? Até tem a Aninha que perguntou isso, Ana? Isso. Boa oportunidade para a gente esclarecer mais uma vez esse tipo de discussão, de debate.
entra mais ou menos naquilo que eu falei no começo do nosso papo. O jornalismo não tem necessariamente o papel de confortar pessoas ou de entreter, não sempre. Num caso como de uma pandemia, né, numa situação de crise, num estado de exceção das coisas, o papel do jornalismo, antes de qualquer coisa, é informar. E eu já vi muita gente incomodada com isso. Ai, que horror! Existe um placar atrás ali com os números, como se estivessem comemorando um gol da seleção brasileira. Não, não é isso. Isso é informação para quem está em casa ter ideia. Porque a partir do momento que as pessoas se negam a acompanhar o trabalho da imprensa, e quando eu falo trabalho da imprensa, eu repito, não é o meu trabalho, não é o trabalho do canal para o qual eu trabalho, né? É o trabalho, muitos trabalhos. É o trabalho de qualquer imprensa. Você pode escolher o canal que você mais gosta, o canal que te atende mais às necessidades. Agora, é fundamental, sim, falar de notícias que são tristes, infelizmente, porque o mundo está vivendo isso. A gente está numa pandemia, não está num parque de diversões. Então, o que eu acho dessas críticas? Eu acho que as pessoas têm que, de alguma forma, antes de qualquer coisa, se informar, né? As pessoas precisam se informar sobre o que está acontecendo para ter um mínimo de ideia do que fazer, né? Se eu não me informo, se eu não assisto a um jornal, eu não tenho ideia da gravidade. Se eu não tenho ideia da gravidade do que está acontecendo, de novo, enquanto não houver uma vacina, um remédio comprovadamente eficaz, a melhor ferramenta para a gente segurar esse crescimento exponencial é o meu comportamento, é eu não sair de casa. Então a gente tem batido muito nessa tecla. Sobre essa proporção mas não fala dos curados. Fala, a imprensa tem falado, eu pessoalmente tenho isso direto, e é óbvio que existem mais curados do que vítimas, e acho que os números já mostram isso para tantos, apesar das subnotificações também, né? Acho que isso é uma questão também muito grave. Mas eu vejo matérias com frequência sobre as pessoas que foram curadas. Muitas pessoas, às vezes, que foram curadas até se negam a dar entrevista. Já passei por isso, já vi esse tipo de situação. Mas a imprensa tem cumprindo o papel dos dois lados. Tem mostrado pessoas que se curam, sim. Diariamente eu vejo isso. Mas não tem jeito, tem que informar também as pessoas que morrem, não é? Acho que ninguém quer fazer disso uma desgraça. Ninguém quer se promover em cima disso. Pelo menos não no âmbito da imprensa. Talvez no âmbito político, sim. Mas no âmbito da imprensa, não. Existem pessoas sérias. Eu sou uma pessoa séria, meus colegas, meus pais são pessoas sérias. Eu estou acompanhando isso, eu posso falar por mim, posso falar por eles. Existe um trabalho muito, muito honesto, muito criterioso, muito rigoroso para levar esse tipo de informação. E não só de pessoas curadas. Eu mesmo, como repórter do SP1, tenho feito muitas matérias que abraçam iniciativas de solidariedade, entendeu? Que são notícias. Então, um dia eu vou fazer o perfil de mortes. No outro dia, eu vou mostrar como a escola municipal da Zona Leste está doando materiais escolares ou produzindo álcool gel de forma voluntária para os moradores mais carentes, para as populações mais vulneráveis. Então, existe um nicho muito grande de boas notícias no meio disso tudo. A solidariedade é uma delas, as pessoas que foram curadas também são parte disso. Enfim, tem muito exemplo bom aí. É que as pessoas acabam negando a imprensa e quando negam a imprensa usam esse argumento. Mas só fala de desgraça. Não é verdade. Não é verdade. Sim, sim, concordo com você. Tem uma pergunta aqui que... Cadê? Aqui. Que é mais relacionada... É que assim, a Elsevier também tem periódicos CAPES, né? Então a gente trabalha com pesquisa sempre muito embasada. E aí a Gisele perguntou aqui, Tiago, você ou a classe jornalística consome artigos científicos? Uma boa pergunta. Com certeza, a classe jornalística é muita coisa, muita gente, né? Não posso falar por todo mundo. Mas, assim, no meu campo de trabalho, partindo inclusive desse núcleo de produção, as pessoas estão sempre muito ligadas no que está acontecendo. E, obviamente, com o tanto de informação que a gente tem circulando e rolando, nem sempre a gente consegue parar nossa, agora eu vou pegar um artigo de 60 páginas aqui, que é a Universidade Britânica de não sei onde. Eu, pessoalmente, não consigo ter esse tempo, né, para destrinchar um artigo científico inteiro. Mas todo o mecanismo, toda a dinâmica do processo de feitura da reportagem, em algum momento, isso é sempre esmiuçado, é sempre digerido por alguém. Que legal. E a Gisele mesmo perguntou uma coisa aqui que eu achei interessante também. Ela colocou assim, você já esteve com medo de cobrir alguma pauta? Aí tem vários tipos de medo, né? Não me lembro. É óbvio que assim, eu tenho pensado até muito nisso.
enquanto eu não estava trabalhando, enquanto eu estava cumprindo a minha primeira quarentena, antes de começar o trabalho no front, eu estava na casa dos meus pais, no interior, em plena paz. E aí eu pensava, caramba, agora eu vou pegar o carro, eu vou para São Paulo, para o epicentro, para o olho do furacão dessa pandemia, e mais do que isso, eu vou trabalhar na rua, né? Super exposto. Mas eu acho que quanto mais você se aproxima da situação, menos medo você tem, entende? Então, se eu disser para você que eu estou trabalhando com medo agora, não estou. Eu estou me protegendo, eu estou tomando todas as medidas que me cabem tomar, mas não estou com medo de fazer essa cobertura, pelo contrário, como eu falei, acho que nunca fez tanto sentido a escolha da minha profissão para mim. E em outras situações, como jornalista esportivo, de vez em quando a gente precisa se blindar um pouco em relação a outro tipo de hostilidade, que é a hostilidade de determinadas torcidas, né? E agora, medo. Talvez eu tenha sentido receio e uma noção de proteção. Agora, nunca deixei de fazer alguma coisa porque, não vou fazer porque estou com medo. Mesmo. Sim, Acho sim. que não lembro de nenhum episódio que tenha me feito recuar, assim. Só por responsabilidade, sempre. Mas eu acho que é porque a gente sabe o que está dentro da gente e o bem que a gente vai levar para o outro é muito maior. Que eu já trabalhei em pronto-socorro da periferia, onde só chegam casos terríveis, assim, de já tentarem me sequestrar e tudo mais, né? Coisas assim. E na hora você tem aquela adrenalina, mas você sabe que é importante estar ali. No outro dia eu estava no plantão lá novamente, né? Então, eu acho que a gente sabe da importância disso. Acho que o medo faz parte do ser humano, é o que protege a gente algumas vezes. Mas a gente tem princípios muito maiores disso. Deixa eu só te falar, Ti, tá chegando no fim, a gente conversou, super bom conversar com você, já deu 50 minutos de live. Eu vou fazer a última pergunta aqui que é da Laís e vou pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal. A Laís estava falando sobre a fake news e ela colocou aqui, ó, tem duas perguntas da Fabiana, ainda dentro das fake news, vemos que hoje estamos vivendo um boom das fakes. Como é feita essa verificação no meio jornalístico, já que é cada vez mais difícil detectar essas edições perfeitas? Acho que você falou um pouquinho sobre isso. E a Laís colocou aqui, o site do Ministério da Saúde alterou os campos de casos recuperados e casos ativos, dando destaque aos casos recuperados. Um viés pouco interessante para análise da curva. E é verdade, hoje quando eu fui procurar um pouquinho a respeito dos números, né, que eu sempre pegava no site americano, eu tive que ir para o Ministério da Saúde hoje, porque o site americano agora está colocando por estado, porque a gente passou, os números estão muito altos, né, então para eu saber o todo, eu fui pegar no Ministério da Saúde. E realmente foi isso, foi a primeira coisa que eu vi. Hoje acho que foi a segunda vez que eu falo do número de curados aqui, que 40% das pessoas que adquiriram estão curadas. E é um pouquinho do que você estava falando, a gente só vocês não levam só informação ruim, a informação boa está aí também, depende da forma que a gente encara tudo isso. Nessa questão da Laís, sobre a questão da Fabiana, a questão, assim, posso falar de novo pela minha empresa, né? Porque eu não conheço como é que funcionam todas as empresas de mídia do Brasil. Enfim. Mas o próprio G1, por exemplo, tem uma agência ali dentro, uma agência interna, um departamento que a gente chama até de fato ou fake, né? Que é mais ou menos aquilo que o próprio detetive virtual no Fantástico já faz há alguns anos. Não é difícil você desmascarar uma fake. Se você se embasar corretas por oficiais, em algum momento você vai ver que está faltando que tem uma ponta solta ali quando se trata de uma notícia falsa. Sobre a questão da Laís, é isso. Muitas vezes a gente tem que questionar também o que está sendo entregue para a gente, né? Acho que a última pergunta, o site do Ministério, muitas vezes por uma questão política, por um interesse político, eles vão tirar a parte ruim e vão fazer a mesma leitura de uma forma positiva, né? Mas, como ela falou, é pouco interessante para a análise da curva, porque é inegável que a gente vive um momento extremamente crítico, né? De crescimento exponencial. Então, você dá destaque aos casos recuperados, beleza, legal, é importante falar sobre eles, mas tem que ter sempre um senso crítico. Eu, como jornalista, na hora de produzir, tem que ter
crítico para produzir, mas o meu receptor, o leitor, o telespectador, também tem que ser um crítico quando recebe qualquer tipo de informação. Sim. Vou aproveitar só o gancho para falar um pouquinho da Elsevier Brasil, que na verdade a gente tem um site do People Hub, onde a gente atualiza diariamente todas as informações sobre o Covid-19. Isso está gratuito para toda a população em geral. Na Elsevier Brasil a gente tem temas sobre Covid-19 em português para enfermeiros, para médicos. A gente tem ordens médicas de como trabalhar durante essa pandemia, de como conduzir os casos. A gente tem protocolos para tudo isso. Então, a Elsevier também é uma instituição séria e a gente leva essas informações corretamente para as pessoas. Vou falar para o pessoal que nossa próxima live, toda terça e quinta a gente tem live. A próxima terça-feira é com a nossa diretora, com a Cláudia. Ela vai entrevistar o Dr. Guilherme Rabelo e é um negócio, uma notícia aqui bem bacana e difícil de falar, que são mortes silenciosas da Covid-19 e o pós-pandemia. E na quinta-feira eu entrevisto o Dr. Rudi Dalfior sobre as evoluções no tratamento da Covid-19. Ti, queria deixar meu super agradecimento desse bate-papo com você. Espero que a gente possa ter boas notícias no futuro, né? Queria falar assim de enfermeira para jornalista, que sim, a gente gosta de cuidar das pessoas, a gente leva informações para as pessoas e a gente quer ser um pontinho de alegria na vida das pessoas diante dessa pandemia que a gente está vivendo. E o conhecimento é algo que a gente tem, que a gente adquire e que a gente quer disseminar para todo mundo, e ninguém pode roubar isso da gente, e que tudo isso vai passar, que a gente possa se encontrar numa oportunidade bem melhor e ter se tornado pessoas melhores e ter feito bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e falar para o pessoal também que o Thiago é poeta, né? Além de jornalista, ele é poeta. Então sigam a página dele. Se tem perguntas que eu não consegui responder por conta do tempo, se vocês quiserem, podem mandar no Instagram da Elsevier Brasil ou pode mandar para o Thiago mesmo. E adoro suas poesias, porque é um pontinho de amor frente a essa pandemia que a gente está vivendo. E queria que você deixasse um recadinho final para o pessoal, Ti. Pô, que legal. Obrigado. Obrigado pelo convite, então, mais uma vez, né? Pela oportunidade também de a gente poder debater e conversar sobre uma questão tão importante. O recado, acho que, na verdade, é tudo que eu falei um pouco nessa última hora aí. Negação da imprensa, negação da ciência não vão ajudar em nada nesse momento. Leiam poesia e a Terra não é plana. Esse é o meu recado. E o pessoal da Elsevier aqui tá super te agradecendo aqui, cheio de coraçõezinhos. Eu falei para eles que você era uma pessoa super educada, que ia ser muito legal conversar com você. Eles acabaram uma reunião e todos vieram correndo aqui para ver você. Obrigada, viu, Ti? Bom trabalho para você nessa linha de frente que você tá. Para todos nós. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigada, Ti. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.